bem-vindo a mais um programa Explicando Direito, iniciativa da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso, que tem por objetivo desenvolver conhecimentos sobre temas jurídicos e sociais, visando o aperfeiçoamento das relações humanas. Nesta edição, recebemos o escritor e jornalista Arlen Mafra, que fala sobre uma obra de sua autoria, o livro Mais Forte que o Crack, um verdadeiro testemunho pessoal de luta contra a dependência química e o final feliz de superação e recomeço. Vamos ver. Eu procurei tentar entender qual era o núcleo, qual era a coisa principal no conteúdo desse livro. A coisa principal foi toda a minha vida perdendo para as drogas, desde a minha adolescência. Sabendo o que eu tinha que fazer, mas sem força para fazer. Então, quando o crack se aproximou, as drogas mais pesadas chegaram, nessa minha jornada de drogadição, hoje eu estou com 58 anos, mas desde os meus 14 anos de idade, eu entendi que, apesar de saber o que eu tinha que fazer, eu não tinha força para fazer. E as drogas pesadas, como o crack, foi o fim de linha, né? Aí eu não tive força mesmo. Então, a vida inteira o que eu procurei não foi programas, não foi métodos, não procurei caminho, eu procurei força, porque muitos caminhos me foram apresentados, muitos programas, muitos métodos, né? Eu tive uma vida de drogadição com mais de 20 internações em clínicas e comunidades terapêuticas, e eu, então, coloquei em prática vários modelos de tratamento. Alguns duraram um pouco mais, outros menos, mas o fato é que eu não tive força. As drogas, elas foram roubando as minhas forças. Então, quando eu falo força, é força emocional, é força mental, psicológica, né, para poder manter uma vida abstinente e voltar ao jogo normal da vida, sem o uso de drogas. Então, quando eu fui dar o título ao livro, eu imaginei que eu havia encontrado algo mais forte que o crack, né? Um motivo, uma maneira de viver que me trouxe, que me devolveu a liberdade. E isso foi mais forte que o crack. Esse desejo, essa vontade, né, foi turbinada assim por um mergulho na minha espiritualidade e eu encontrei esse ambiente onde eu obtive força. Então, o título Mais Forte que o Crack, ele se refere a isso, né? Bom, essa obra, ela é romance, ela é um romance, ela é drama, ela é aventura, né? Ela é um thriller, ela poderia ser um livro narrando uma história marginal, uma história pesada, né? Uma história de caminho obscuro, de comportamentos obscuros, né? De muita indignidade humana, mas eu queria trazer um pouco, carregar um pouco a leitura, trazer um pouco de perfume, um pouco de doçura a toda a jornada que eu fiz, para que o leitor tivesse ideia que a maior perda que eu tive foi ligada aos meus vínculos afetivos, a pessoas que eu amei muito e amo muito, filhos, esposa, e que nessa minha jornada eu perdi a chance de ficar muito próximo dos meus amores como pais, quando era adolescente, né? Depois de ficar próximo de amigos, depois de ficar próximo da esposa, mulher que eu amei, que amo, que hoje continua sendo a minha esposa, depois de ficar próximo dos meus filhos. Então, assim, no limite de tudo, as minhas perdas, eu considero que as maiores perdas foi não poder ter curtido esse amor por muito tempo. E eu queria trazer isso para o livro, né? Essa história é muito pesada para contar, porque chegou um momento da minha vida, depois de tantos anos de drogadição, e as pessoas que me conhecem sabem que eu lutei muito para resolver isso. Eu tentei tudo para resolver isso. Eu me submeti a vários tipos de tratamentos, inclusive alguns que me fizeram muito, mas muito mal. Em clínicas, assim, hospitais psiquiátricos que
quase roubam a minha sanidade, né? Hoje eu não estaria aqui com sanidade para poder conversar com vocês. Mas então é uma história pesada, que depois de ter vivido tudo isso, ter feito tantas tentativas, e diante de tanta gente sofrendo inocentemente, porque meus filhos não usaram droga, minha esposa, meus pais, meus amigos, então, aquilo era uma culpa minha, aquilo era uma jornada minha, tinha que ser uma penitência minha, né? Mas não tem como que as pessoas que estão ao seu redor, quando você enfrenta problemas como é o vício, e principalmente, em particular, as drogas, ainda mais crack, cocaína, drogas pesadas, todo mundo sofre. Todo mundo que te ama, todo mundo que está perto, todo mundo que te quer bem, né? Todo mundo cansa nessa jornada, né? E eu também cansei. Depois de ver tudo isso, um dia eu imaginei que a única solução que tinha para mim era poupar as pessoas ao meu redor do sofrimento, né? E eu tinha que viver aquela penitência sozinho, né? O ônus era meu, a escolha errada foi minha. E aí ficou uma história pesada, porque eu abandonei tudo na minha vida, absolutamente tudo. E numa madrugada eu saí da minha casa, só com a roupa do corpo, joguei meus documentos fora e me diluí nesse palheiro humano que é São Paulo, 15 milhões de habitantes. Eu fui para as ruas de São Paulo. E lá escondi a minha verdadeira identidade fracassada de um usuário de drogas que não conseguiu cumprir seus papéis, não conseguiu fazer o seu caminho, né? E desviou o caminho de tanta gente da felicidade. Eu fui esconder essa triste história debaixo de cobertores esfarrapados, nas calçadas, no meio dos lixos, tentando comer dos lixos, sendo testemunha da maldade do coração de pessoas, de criminosos, de bandidos, misturado ao tráfico da zona da Cracolândia de São Paulo, porque foi ali que eu fui habitar, foi ali que eu fui morar. Então foi muito triste, uma história muito triste, com muitos eventos marcantes, com muitos eventos pesados, né? Se eu fosse escrever o mais forte que o crack, se eu fosse escrever, fazendo uma narrativa, somente a narrativa dos fatos, dos eventos, né? A continuidade das narrativas, o leitor com certeza teria uma obra muito pesada. Então, o que eu fiz nessa obra? Eu fui escrevendo duas histórias paralelas, né? Dois mundos que eu vivi. Então, uma parte do livro eu estou contando o fim trágico, que é morar nas ruas, o que é viver na Cracolândia de São Paulo, né? O que acontece lá de fato, o que acontece do lado de fora e o que acontece do lado de dentro da gente, né? O que uma pessoa que teve educação, filho de classe média alta, como eu, que teve acesso a boas escolas, né, que não vem de uma família desagregada, que uma pessoa que tem percepção, consegue fazer reflexões, né? Como que essa pessoa passa por isso, né? Quais são as marcas que isso deixa na vida dela e qual é a percepção que ela tem de tudo isso? Quais são as reflexões que aqueles fatos, que aqueles eventos causam na vida de uma pessoa que tem essa mente e esse tipo de nível de vida, digamos assim, nível que eu falo, nível social, né? Não é nível de humanidade, mas social, das oportunidades que eu tive na vida, da boa família que eu tive, tanto no princípio com os meus pais, como depois. Me casei com uma mulher honestíssima, uma mulher forte, uma mulher de muito trabalho, enfim, tive uma família que me acolheu com muito amor. E do lado de dentro e do lado de fora, né? Como é conviver, como é se adaptar a coisas tão diferentes do seu modo de vida. Então, primeiro é isso, e eu narro isso na obra. E eu trouxe uma história paralela que foi o início de uma vida tão linda, de uma vida tão normal, de uma vida tão sonhada, tão desejada, né? Tão elaborada no amor, na conquista das minhas paixões, né? Minha esposa, meus filhos, no sonho de uma família, uma carreira profissional em ascensão, né?
como, com a chegada das drogas, né, com a minha recaída, porque eu comecei a usar drogas na minha adolescência, como isso foi minando a possibilidade, as possibilidades de eu viver esses sonhos, de eu continuar vivendo e mantendo e consolidando esses amores da minha vida, essas paixões da minha vida, que era a liberdade, né, a minha carreira, o meu casamento, enfim. E aí, em algum momento, essas duas histórias elas se encontram no livro, né? Elas se encontram. O momento em que eu estou lá na rua, completamente destituído de qualquer esperança de dignidade humana, de retorno, de reinserção social, de uma liberdade, de me desvencilhar do vício do crack, completamente diluído, aquela vida de rua, aquela vida miserável, né? Desprovido de autoestima. E foi esse encontro com o momento que eu entendi que não dava mais para viver com as pessoas que eu amava. É muito cruel, muito trágico isso, mas o leitor ele tem a oportunidade de ainda navegar, ainda trafegar por uma fase da minha vida muito bonita, muito bonita. E dá para ele entender como as coisas foram acontecendo, né? Como foi passando as janelas de oportunidades para que eu tomasse uma decisão de interromper, de parar. E eu vou fazer nessa reflexão com o leitor, né? Com os leitores. E aí eu aproveito para poder trazer o melhor conteúdo, talvez, que eu pudesse colocar nessa literatura. Quer dizer, para quem usa, ou para quem pensa em usar, ou para quem começou a usar, ou para quem tem a intenção, ou para quem tem envolvido em algum tipo de prisão, de alma, de vontade, que não consegue vencer as vontades, que vale a pena passar por um período de sacrifício para manter a paixão e os amores que encanta a sua vida, né? Que é a sua liberdade, como eu disse aqui, que é a sua carreira, que é a família, que é o vínculo com as pessoas, que é estar próximo, que é desfrutar de tudo isso, né? As suas conquistas, vale a pena. Eu perdi essas oportunidades. Então, durante o livro, em alguns momentos eu vou colocando, aí está. É nesse momento que eu devia ter aproveitado a oportunidade. É porque ultrapassar essa linha me roubaria ainda mais forças, né? Deixaria mais distante o meu retorno. Então, eu quis passar isso, que a maior perda, o maior dano, né, das drogas não são os bens, não é o dinheiro, só o tempo de vida que você perde, mas é de você não poder se reconciliar, de ter paz, de ter sossego para viver seus amores, para viver as suas paixões, para viver a sua liberdade, para curtir um sentimento que custou para você conquistar com uma mulher, com seu casamento, com seus filhos, né? Tempo de carreira dedicado, né? Enfim. Então, esse é o maior dano das drogas que eu quis passar aqui, né? Por mais que as pessoas, na hora que elas têm noção, que elas estão em contato com a realidade que eu passo das ruas, né? O que eu vivi ali nas calçadas, no lixo, o que eu vi de maldade, os riscos que eu corri, né? As fases que eu trilhei ali nas ruas, que eu passei nas ruas, por mais trágico, por mais horrível que aquilo tenha sido, e assuste até alguns contos que eu trago para o livro, algumas narrativas, até assusta o leitor, mas ele não vai perder esse conceito principal do livro. Não, mas espera aí, a vida, a crueldade na vida desse homem não é isso que ele está vivendo, foi o que ele perdeu lá atrás. É a distância que ele está agora dos seus amores, né? É a distância que ele está agora da paixão que ele tinha pela vida, porque eu narro isso de uma forma muito clara. Agora, nas ruas, eu não poupei, né, os elementos principais, que é adaptação, né? Como que alguém como eu, né, como é que você se adapta a uma situação de você não ter teto, não ter nenhuma referência mais de janela, de mesa, de chão, de casa, de proteção, de porta, uma coisa até meio que geográfica, né, meio que física.
Como é que você se adapta a um ambiente assim solto, completamente desprovido, né? Comer aonde, comer onde, dormir onde, como se proteger, enfim, essa fase da adaptação, né? O que fazer, o que não fazer, né? Enfim, eu conto no livro algumas figuras que eu conheci nas ruas de São Paulo, muito interessantes, que foram tutores, digamos assim, foram meus coachings, se é que eu posso dizer assim, ali nas ruas, né? Me ensinando a sobreviver, a não encurtar a minha caminhada ali nas ruas. Agora, é muito interessante dizer que eu abandonei tudo e fui para as ruas de São Paulo para nunca mais voltar. Isso durou quase 8 anos da minha vida. Meus filhos cresceram longe dos meus olhos, né? E aí minha esposa teve que pedir um divórcio. Nós somos casados 2 vezes. Sou casado 2 vezes com a mesma mulher. E então uma coisa muito interessante é que quando eu não fui para voltar, né? Eu fui para libertá-los, para libertar essas pessoas. Elas já tinham feito suas caminhadas comigo, né? Estava tudo pronto. Então, lá nas ruas, eu fui carregando só a memória de tudo isso. Mas esse período da adaptação, ele passa, a gente se adapta, depois vem um período do medo, o medo de ficar doente, morrer numa calçada, como eu vi muitos, o medo de ficar insano, louco, porque você vive nas ruas, você tem que inventar uma história para você mesmo, porque você não tem história ali mais. Como é que você é conhecido até por você mesmo ali nas ruas? Para que você se distraia um pouco das lembranças, das memórias horríveis que você tem, né? Do que você deixou para trás. Depois vem a parte do terror. É o terror da morte, porque você começa a ver mortes trágicas nas ruas. Eu vi pessoas morrendo incendiadas, pauladas, apedradas. Eu vi pessoas morrendo de todas as formas nas ruas, e eu vi que aquele seria o meu fim seria aqui, um fim trágico, né? E depois o grande terror é você carregar essas memórias sempre assim em datas festivas, Dia dos Pais, dos filhos, das mães, em que as famílias estão reunidas ao redor da mesa de um restaurante, e você passa pelo vidro e vê, e as famílias estão pelas ruas de São Paulo comemorando, né, aquela data. Então suas memórias trazem novamente os vínculos afetivos, os sentimentos de fracasso, sabe, enfim, de você ter abandonado a própria sorte, seus filhos, sua esposa, todas as pessoas, de você ter fracassado. Conviver com isso é muito difícil. Eu conheci pessoas na rua que suicidaram por conta disso, tiraram sua vida por causa disso, não conseguiram resolver isso, né? Bom, e aí a obra termina com um final, pelo menos no meu caso, feliz, mas o que não foi o caso, eu conto sobre a morte. Quantos tombaram nessa caminhada nas ruas e não puderam, né? E não eram diferentes de mim, eles deveriam ter a mesma chance, mas isso é quase que inexplicável. E eu tive a chance de, numa madrugada muito doente, quase morto num viaduto, eu desejei de novo ali, uma mulher parou para conversar comigo, me falou que ainda tinha jeito, ainda tinha alguma forma de eu voltar, de eu recuperar tudo, porque eu ainda estava vivo, e a vida ainda era um presente que eu tinha, que ninguém tinha me roubado. E junto com a vida tinha escolha, que ninguém podia me roubar, o poder de escolher. Assim como eu tive o poder de escolher o errado, eu ainda tinha o poder de escolher o certo. E eu confesso que foi ali começou o meu mergulho na espiritualidade, porque eu pedi para Deus, eu não tinha ninguém. Pedi uma chance, eu pedi que Deus me desse uma chance de escolher novamente, de fazer novas escolhas. E eu ia dar o melhor de mim, ia dar a minha vida para fazer as melhores escolhas. E é muito interessante porque, menos de um mês depois, eu fui encontrado, jogado numa rotatória, numa grama, morrendo ali, pela minha filha mais velha. E a literatura traz com bastante propriedade e singularidade a forma com que isso aconteceu. Uma pessoa me viu, quase que me reconheceu, porque eu ficava irreconhecível nas ruas. Eu tinha um cabelo enorme, uma barba enorme, pesando 60 quilos, 59 quilos. Eu era um cadáver ambulante pelas ruas, 6 meses sem tomar banho. Eu fedia de longe, era um mendigo. Eu vivia uma vida miserável, não só no meu aspecto interior, mas também no meu aspecto exterior. Eu estava morrendo quando alguém me viu e me reconheceu, teve um insight e passou as coordenadas para minha filha, e foi a minha filha mais velha, que me encontrou
nas ruas de São Paulo, que me socorreu, que me resgatou. Foi o primeiro acolhimento, o primeiro beijo, o primeiro abraço que eu tive da vida e de Deus, porque o braço e o beijo de Deus vem com as pessoas, né? As pessoas bondosas, os corações bondosos, acolhedores, que te incentiva, né? Que te coloca para cima. Ali começou, de novo, a minha caminhada, e dia após dia, eu fui internado, fui para um hospital, depois fui para uma comunidade terapêutica, e aí passei um tempo da minha vida dedicado somente à recuperação, ao tratamento. Mas aí o que me sustentou, me trouxe força, foi essa lembrança todo dia do que eu tinha dito, né? Do que eu ouvi daquela mulher. Você ainda tem a chance de fazer novas escolhas, mesmo nessa situação. As mesmas escolhas erradas, mesmo poder de escolher que te trouxe até aqui, agora é o mesmo poder que pode te tirar dessa situação. Então, todos os dias eu fui prestando atenção no que chegava até a minha vida, né? Eu estava diante o dia inteiro de escolhas. Escolher perdoar, escolher isso, escolher ficar, escolher terminar, escolher concluir, escolher amar, escolher fazer o bem, escolher permanecer, escolher não usar. Então, eu fui usando essas escolhas e elas foram me empurrando novamente para o lugar de verdade, onde eu acho que eu nunca devia ter saído, porque eu sou um apaixonado pela vida, pela família, pela liberdade, então nem se fala. Então, essa é a obra mais forte que o crack, eu apresento ela para vocês, assim, com um enorme desejo, que você tenha, de alguma forma, acesso a essa literatura, porque ela traz essa riqueza, ela não traz somente a informação na vida de um usuário, dos problemas de um usuário, da jornada de um usuário, da dificuldade que é vencer as drogas, do que envolve as drogas, de toda a política, a dinâmica, né, relacionada às drogas, não. Ela traz a humanidade do ser. Ela traz o que o ser tem de mais rico, que é o poder de escolher. Então, isso vale para tudo. Isso não vale só para problema de drogas, né? Ou seja, qualquer pessoa, você que está acessando agora esse vídeo, que esteja envolvido numa situação em que algumas escolhas sua ou de outros, porque tem isso também, você não controla o que o outro decide, trouxe ou levou você até uma situação muito ruim, muito triste, muito angustiante, muito desconfortável, você está vivo aí, está respirando, então eu digo para você a mesma coisa que aquela mulher disse para mim, né? Você está vivo e junto com a vida que você tem, existe um poder dentro de você que ninguém roubou, que é o poder de escolher. E a partir de agora fazer boas escolhas. Isso vai te levar de novo ao lugar de onde você nunca deveria ter saído. Então, gente, grande beijo para vocês.